O nosso programa, O Povo de Deus, hoje vai ter uma diferença. Vamos fazer um estudo bíblico, estudar a Bíblia para conhecer a Deus cada vez mais, para servi-lo cada vez melhor. Este programa de hoje seria bom que você repetisse 1000 vezes queira, para conhecer bem a palavra de Deus. Bom estudo bíblico. Convido que você pegue uma Bíblia, um caderno, faça suas anotações, repita esse programa, porque vale a pena conhecer aquele que muito nos ama, o Papai do Céu. Bom estudo e fique com Deus. Então eu vou retomar aquilo que eu estava falando. Eu estava falando de sinóticos, né, Mateus, Lucas e Marcos, dizendo que Marcos serviu de fonte para Mateus e para Lucas. Ou seja, o Evangelho de Marcos está todo dentro do Evangelho de Mateus e todinho dentro do Evangelho de Lucas. Só que Lucas e Mateus, eles têm mais material, né? Estava dizendo, Mateus tem 28 capítulos contra 16 de Marcos, e Lucas tem 24 capítulos contra 16 de Marcos. Para dizer que eles usam Marcos, mas aí eles têm outro material. De onde provém esse material? De Lucas e Mateus. Então, há consenso que, pelo menos, Mateus e Lucas usaram mais uma fonte em comum. Quer dizer, além de Marcos, é claro, né? Mais uma. E essa fonte em comum é chamada de fonte que. Esse que se escreve, fonte que vem de Kevele. Esse Kevele se escreve assim, Q-U-E, como se fosse que, e depois L-L-E. Então, daria mais ou menos a expressão Kelle. Só que, em se tratando de alemão, se pronuncia Kevele. Kevele, que significa exatamente fonte. Então, esta fonte nós não conhecemos, mas sabemos que existiu. E como é que se sabe que existiu? Eu dei um exemplo de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, que trata da tentação no deserto. Então, esse episódio da tentação está também em Marcos, claro, e está também em Lucas. E o terceiro episódio, nós chamamos de tríade, né? Tríade ou tripé de abertura do ministério público de Jesus. Então, Mateus e Lucas seguem aqui de perto Marcos, que apresenta, em primeiro lugar, a pregação de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação no deserto. Então, aqui Mateus e Lucas seguem Marcos. Mas há uma diferença. Quando se trata da tentação no deserto, quer dizer, tem diferença até na apresentação de João Batista, né? A gente vê que há acréscimos, há cortes, há uma mudança de ênfase. Isso aí é o que a gente vai olhar, né, a partir do Evangelho de Mateus. Então, no episódio da tentação no deserto, olha, eu estava dizendo que Mateus tem 11 versículos, então de 4 de 1 a 11. Já Lucas tem também, uma coincidência, é o capítulo 4 também, é 4 de 1 a 13, tem 2 versículos a mais. E Marcos só tem 2 versículos. Então, se por um lado Mateus e Lucas seguem de perto Marcos aqui na ordem, né, do episódio, mas aqui na hora de apresentar as tentações, Mateus e Lucas concordam muito. De fato, eles apresentam as 3 tentações de Jesus. Ou, melhor dizendo ainda, é a tripla tentação de Jesus, que é uma tentação em 3 partes, na verdade. Mas Mateus e Lucas invertem a ordem. Na verdade, Lucas inverte a ordem de Mateus, ou vice-versa. Então, a apresentação das tentações não está em Marcos. Marcos só diz que Jesus foi tentado. Só isso. E aí Lucas e Mateus apresentam quais tentações, a tríplice tentação. E agora, a pergunta é, como é que Mateus e Lucas tiveram a mesma ideia, né, de apresentar a tríplice tentação? Aí esse é o questionamento, e a resposta, então, dos autores vem assim. Bem, não parece que eles tenham tido a mesma ideia de apresentar uma tríplice tentação. É mais provável que eles tenham usado uma fonte comum. Quer dizer, não está em Marcos, então eles tiveram acesso a uma outra fonte que forneceu para eles esse material. Esse aqui é um exemplo, então, de que Mateus e Lucas usaram a fonte que, quer dizer, é aquela fonte chamada de Kevele, que traz muito material, independentemente de Marcos, e que a gente não tem conhecimento, mas sabe que existiu, porque Mateus e Lucas não se conheciam, não tiveram contato, eles escrevem mais ou menos ao mesmo tempo,
Então, quando eles dois coincidem, e o material no qual eles coincidem não está em Marcos, significa, então, que eles tiveram uma outra fonte comum. É o que nós chamamos, então, de fonte Q. Então, nós temos como fontes para Mateus e também para Lucas o Evangelho de Marcos, temos a fonte Q, e aí, claro, tem outras fontes. Aí tem um material muito próprio. Tem episódios que só tem no Evangelho de Mateus. Um exemplo, a fuga de Jesus para o Egito, não de Jesus, mas dos pais dele com ele para o Egito, com a morte dos inocentes, né? A visita dos magos. Esse é material muito próprio de Mateus, que não está em Lucas. Então, esse material próprio, ou Mateus elabora, né, a partir daquilo que ele ouviu, daquilo que ele pregou, ou então isso já estava numa fonte, ele recolheu. Mas é isso, de fato. Então, falando de fontes, é isso. Mateus e Lucas tem como fonte Marcos, tem como fonte a fonte Q, e depois tem aí um material muito próprio. Dito isso, vamos entrar então aqui a falar do Evangelho de Mateus. Uma primeira questão que a gente põe é a seguinte: Mateus, então, já conhece o Evangelho de Marcos. Então, ele já tem, né, porque o Evangelho de Marcos já circula. O Evangelho de Marcos, segundo os autores, ele foi escrito antes do ano 70 da era cristã. Né? Então, ele, de fato, é mais antigo. Data mais provável em torno ali de 68 depois de Cristo. E aí, o Evangelho de Mateus e o de Lucas são escritos pelo menos aí uns 15 a 20 anos depois. Então, data mais provável, 85 depois de Cristo. E a pergunta que a gente faz é assim: você pode fazer tanto para Mateus quanto para Lucas. Por que Mateus e Lucas, tendo já o Evangelho de Marcos, por que eles também quiseram escrever um Evangelho? Está falando de uma época que escrever não era absolutamente fácil, era uma tarefa difícil mesmo. Difícil, um trabalho árduo, né? Como hoje, né? Que a gente tem computador, tem caneta, e papel abundante, a gente faz, rasga, joga fora, depois faz de novo. Se for com computador, então, pronto. Mas nessa época, não. Escrever realmente era um trabalho muito difícil, muito árduo. Então, já ter o material pronto, certamente era muito mais fácil para Mateus e para Lucas. No entanto, eles quiseram escrever um evangelho. Por qual razão? Se a gente estivesse aqui, né? Se a gente estivesse olhando, quer dizer, olhando vocês, presencialmente, daria uma boa pergunta de ouvir o que vocês pensam, por quê, né? As respostas. Certamente seria muito interessante. Então, não podendo prosseguir essa dinâmica, eu vou logo aqui respondendo, né? E isso é fundamental fazer essa pergunta. Por que Mateus escreveu esse evangelho? Então, Lucas, por que ele escreveu? O próprio Marcos, né? Por que Marcos escreveu esse evangelho? Uma primeira resposta, certamente, era o risco do tempo e distância. Vejam, que vamos chamar de evento originário é Jesus, né? Então, Jesus, a sua vida, a sua morte e ressurreição. Então, esse é o acontecimento. É uma pessoa, né, que se torna também um acontecimento de fé. A sua vida, a sua morte e ressurreição. Mas aí Jesus, segundo a tradição, morre no ano 33. Quer dizer, e vai para o céu, né? Quer dizer, a sua presença muda. Está presente, certamente, mas de uma maneira diferente, através do seu espírito. Você não se vê. Aquela presença física, humana de Jesus não está mais. Então, o risco, né, é o risco do tempo. As pessoas vão se distanciando, né, e aquelas que foram testemunhas oculares, estamos falando aqui, olha, de 68, para falar do Evangelho de Marcos. Então, são 35 anos depois, já, né, muito tempo. Então, aquela geração que conviveu com Jesus, que foi testemunha ocular, vai começar morrendo, né? E aí, tá certo que a sua mensagem foi propagada, né? E, claro, num lugar em que escritura era difícil, havia um compromisso com a palavra transmitida fielmente. Isso, aliás, tem muito a nos ensinar para os dias de hoje, viu? Dá um bom debate, e certamente a gente tem afrontado isso na vida pastoral, a importância da palavra verdadeira, palavra transmitida com segurança, com fidelidade. Quer dizer, a gente, se olhar para o Antigo Testamento, quer dizer, o grande processo de transmissão ele foi oral. As primeiras comunidades cristãs também assim, olha. Repito, Marcos, enquanto evangelho, só foi escrito no ano 68 depois de Cristo. Então, todo o processo, né, de transmissão da fé, de pregação do evangelho, era feita de maneira oral. Portanto, havia ali um compromisso de fidelidade com a veracidade da palavra. Quer dizer, o cristianismo dependia disso. Mas, de qualquer modo, então, vão morrendo as pessoas, né, que podem confirmar se surgisse alguma dificuldade, alguma controvérsia, estão ali
aqueles que eram testemunhas oculares, que podiam, então, dirimir quaisquer questões. Mas vão morrendo, e aí se sente a necessidade de colocar por escrito. Isso vale para o Evangelho de Marcos de modo particular. Então, e o Evangelho de Mateus? Tendo já o Evangelho de Marcos, por que também ele sentiu necessidade de escrever um Evangelho? E, normalmente, quando a gente estuda o Evangelho de Marcos, a gente se põe a pergunta, qual é o objetivo do Evangelho de Marcos? E aí, a gente olha o primeiro capítulo, o primeiro versículo, quando Marcos diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a proposta de Marcos é apresentar Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse propósito se cumpre lá no capítulo 15, na hora da cruz, eu não lembro agora exatamente o versículo, mas vocês vão achar lá, né, na hora que Jesus morre crucificado, um centurião diz, verdadeiramente este homem era Filho de Deus. Então, pronto. É o mistério de Jesus que se revela, né, ali, através da sua vida, mas que só se desvela totalmente na hora da cruz, na hora da sua morte. Então, esse é o mistério de Jesus, que na hora que morre, é reconhecido Filho de Deus. E depois, claro, o episódio do túmulo vazio, no capítulo 16, 1 a 8, vai só confirmar isso, que Jesus não está aqui, ressuscitou. Então, realmente é o Filho de Deus. A ressurreição vem confirmar tudo isso. Então, o Evangelho de Marcos se propunha a responder o mistério de Jesus, quem é Jesus e qual o verdadeiro mistério do Filho de Deus, que é Jesus. Então, as comunidades já sabem responder quem é Jesus. Então, por qual motivo Mateus escreve o seu Evangelho? E aí, normalmente, isso é uma outra coisa que é muito importante, olhar para a realidade, né? A realidade responde muita coisa, ela, na verdade, que interpela, ainda hoje é assim. A realidade que interpela a gente, que apresenta novos desafios e faz a gente, então, apresentar respostas. E a realidade por trás da comunidade de Mateus é muito importante para a gente entender o Evangelho como um todo. A maneira como Mateus organiza, o que ele traz, o conteúdo que ele traz, o modo como apresenta, tudo tem resposta na comunidade para a qual Mateus vai escrever o seu Evangelho. E estamos, então, ali na expansão, né, do movimento que nós vamos chamar de cristianismo, os primeiros cristãos, que não têm um lugar próprio, né? Eles se reúnem, não há ainda, diríamos assim, um rompimento com o judaísmo. Esse rompimento com o judaísmo, quer dizer, quando vai nascer mesmo uma nova religião, vai acontecer mais para o final do primeiro século, mais ou menos ali, quando escreve Mateus, 85, por ali assim, dali para frente. É que vai começar a haver uma diferença mesmo entre duas religiões, né? A religião cristã e a religião judaica. O que nós tínhamos até então era judeus e também não judeus, né? Quer dizer, pagãos convertidos, que seguiam Jesus, seguidores de Jesus, mas eles se sentiam parte da religião judaica, eles se sentiam judeus que acolheram Jesus como a promessa, de fato, né, feita por Deus aos judeus. Então, Jesus era o judeu, aquele que veio dar cumprimento ao judaísmo pleno. E de fato, havia um convívio, né, mais ou menos pacífico ali, com controvérsia certamente, mas havia a possibilidade de conviver. Essas pessoas que seguiam Jesus, que se consideravam, obviamente, da lei de Moisés, do judaísmo. Então, eles se reuniam nas sinagogas. Um bom exemplo disso, se vocês puderem, dê uma olhada lá no livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13, sobretudo, são as viagens de Paulo, as viagens missionárias. Vocês podem observar que há um esquema. Eles estão indo pela região que nós chamamos ali a região da Cilícia. Eles vão de cidade em cidade. O primeiro lugar onde eles vão é na sinagoga. Então, dia de sábado, vão na sinagoga e ali lhes é dada a palavra, e aí Paulo e os outros, sobretudo Paulo, né, a partir do capítulo 13, então vai apresentar Jesus. O primeiro discurso que ele faz no capítulo 13, ele vai dizer, olha, Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Vejam que eles tinham liberdade para ir à sinagoga. Mas aí teve um acontecimento trágico. No ano 70 depois de Cristo, alguns grupos acreditaram que poderiam realmente fazer uma revolução pela luta armada. Vários desses grupos que a gente encontra nos evangelhos. Olha, a gente vai encontrar saduceus, zelotas, herodianos, aí discípulos de João Batista, fariseus. E aí muitos grupos desses pegaram mesmo nas armas, se revoltaram contra o Império Romano, e aí no ano 70 os romanos foram lá com a sua Pax Romana. Quer dizer, a paz, eles implantavam a paz por meio, obviamente, da morte.
Então, surgiu uma revolução, eles iam lá e acabavam com a revolução, matavam todo mundo e acabou a história. Então, se instaurava a paz. Aqui eu faço uma menção ao Padre Braulio, que às vezes o Padre Braulio que faleceu de Covid, viu, esse ano, dia 18 de maio, grande padre aqui da nossa arquidiocese do Maranhão, na verdade. E os padres que estão aqui nos acompanhando conhecem bem. E foi formador de alguns, imagino. E ele dizia, paz que não seja romana, sempre me marcou essa expressão dele, paz que não seja romana, no sentido, né, que a paz romana era uma paz forçada, né, pela guerra, pela morte. Então, no ano 70, os romanos então, foram lá para, por fim, uma rebelião que se deu em Jerusalém, e eles ali naquela ocasião destroem o templo de Jerusalém. É a segunda destruição do templo. A primeira foi lá no templo construído por Salomão, lá quando acontece o exílio de Babilônia, em 587 a.C. Esse templo foi depois reconstruído por Zorobabel, está lá no livro de Esdras, Neemias. Zorobabel reconstruiu o templo, Herodes depois ampliou ainda mais este templo, e foi esse templo que Jesus visitou. Esse templo que Jesus visitou, inclusive, ele faz uma predição, né? Não ficará pedra sobre pedra. Essa predição está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Não está no Evangelho de Marcos. Razão pela qual se diz, olha, Marcos não traz a predição de Jesus sobre a destruição do templo. Isso significa, então, que o Evangelho foi escrito antes da destruição do templo. Esse é um critério, viu? E, então, esse templo destruído também acabou, né? Claro, com todos aqueles grupos que acreditaram que pela luta armada eles podiam, então, trazer a libertação prometida, esperada, no caso. E, a partir daí, então, sobraram praticamente dois grupos, os fariseus, que também não pegaram nas armas, e os cristãos, né, dito cristãos, mas são seguidores de Jesus. Mas aí, houve uma reunião em Jâmnia, no final do primeiro século, e nessa reunião Jâmnia, é uma espécie de, vamos dizer, de concílio, né? Se reúnem ali os anciãos ali do judaísmo, eles tomam uma decisão. Vejam, eu estava dizendo ainda há pouco, nas viagens missionárias, as sinagogas acolhiam outras pessoas que não eram, quer dizer, fiéis à lei de Moisés, mas que simpatizavam, ou de fato fala ali, né, da presença de pessoas de bem simpatizantes do judaísmo. Então, se permitia a entrada deles na sinagoga. Mas a partir do concílio de Jâmnia, houve um fechamento. Então, as comunidades judaicas disseram o seguinte, a partir de hoje, só pode permanecer na sinagoga quem for estritamente fiel à lei de Moisés. Então, quem é simpatizante disso, daquilo, quem é seguidor de Jesus, ou professa a lei de Moisés, ou seja, professa o judaísmo como ele é, e, portanto, negando outra coisa que não seja Moisés, né? Ou vai ter que ir embora. E aí, as comunidades ali que seguem Jesus se colocam como um dilema. E agora? Quem somos nós? Se nós seguimos Jesus, a gente é expulso. Mas nós acreditamos que Jesus é o Messias. Quer dizer, as escrituras apontam para ele. Então, eles estavam no dilema. Ou seguir Jesus e ter que romper com toda a sua tradição, com todo o seu passado, ou romper com Jesus e permanecer, então, fiel a toda a sua tradição, a todo o seu passado. Então, esse é o dilema. Então, a pergunta, né, que normalmente o Frei Carlos Mestres vai dizer isso, né, sobre o Evangelho de Mateus, a pergunta que Mateus quer responder, e para isso ele vai escrever esse Evangelho, é: quem somos nós? Quer dizer, o que é a comunidade? E para onde vai? Quem somos nós e para onde vamos? Então, segundo Carlos Mestres, esta grande questão que o Evangelho de Mateus vai querer responder. E isso pode parecer para nós hoje simples, né? Porque para nós, a gente, inclusive, tem essa afirmação, ser cristão é a melhor coisa que nos poderia ter existido. Aí eu dou dois exemplos de que não foi tão simples para essas comunidades, né, seguir Jesus. A primeira vem de tempos mais recentes, né? Martinho Lutero, que, como todos sabem, né, foi ali o responsável pelo início do protestantismo. Mas ele, obviamente convertido ao protestantismo, ele não permitiu que a sua mãe se convertesse ao protestantismo. Era uma senhora já idosa, e ele diz, não, para minha mãe abandonar tudo que viveu até hoje no catolicismo, para se tornar protestante, é demais, ela morrerá.
Então, ele não permitiu que ela fizesse isso, porque a ruptura seria muito grande. Ter que abandonar tudo que viveu, tudo que acreditou até hoje, né, para viver de um modo diferente. Este é um exemplo da modernidade. E tem um exemplo das Sagradas Escrituras. Até na semana passada, a gente apareceu na liturgia do Evangelho de Lucas, é um texto que tem a ver exatamente com isso, viu? Jesus fala, olha, vinho novo em odres novos, remendo novo em calça velha, não dá certo, porque vai se arrebentar tudo. Então, é preciso uma coisa totalmente nova. Está falando de Jesus. Quer dizer, o Messias que deve ser acolhido, então é preciso algo totalmente novo. Mas lá no finalzinho, Lucas acrescenta assim, e ninguém, tendo experimentado o vinho velho, vai querer o vinho novo, porque dirá, o vinho velho é melhor. Então, esse no Evangelho de Lucas, inclusive, é um exemplo de tolerância. Quer dizer, é preciso aceitar que muitas pessoas não vão querer mudar, quer dizer, não vão querer abandonar o judaísmo para seguir o cristianismo, porque estão felizes lá, estão bem lá. Então, é preciso respeitar tal posição. Então, Lucas tem essa consciência, viu? Mas só para dizer que não foi tão simples. Mas esse caso aqui da comunidade de Mateus, eles não têm escolha, não. Ou segue Jesus e rompe com o judaísmo, ou permanece no judaísmo e tem que romper com Jesus. Porque na sinagoga, na religião judaica, eles não poderiam aceitar Jesus como o Messias. Então, por trás da comunidade está isso. Muito bem. Dito isto, nós vamos até 9 horas, né? Eu acho. É isso. Isso. Ah, tá. É só por causa do tempo aqui. Perfeito. Então, vamos olhar agora para o personagem, né? Então, a gente já tem aqui as bases para compreender o Evangelho. Vamos olhar agora para o personagem Mateus. Quem foi Mateus? O nome Mateus, ele é conhecido nos Evangelhos. Ele está sempre presente em todas as listas dos apóstolos que aparecem no Novo Testamento. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, ele está lá, essa lista está no capítulo 10. Vejam lá, por gentileza, Mateus, capítulo 10, versículo 3. Mateus 10, 3. Começa no 2, né? Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. É isso. E Padre Gideon, agora que eu estou me acordando, enquanto era 7 horas, era 7h30. Eu acho que eu botei na minha cabeça que era 7h30, por isso que eu cheguei 7h30. Era 7. Perdão, meus irmãos e minhas irmãs. Tranquilo. A gente vai saber pela minha do tempo. Desculpe, eu pus na minha cabeça que era 7h30. Perdão, viu? Na próxima parte. Às 8h30. Às 8h30. Por isso que eu achei estranho agora. Vem cá, não acabava às 8h30. Perdão, viu, por hoje. No próximo encontro a gente começa às 7. Aí, peraí. De qualquer modo, eu estava na igreja celebrando a missa, aí cheguei por isso. Né? Desculpe, viu? Perdão. Então, vamos lá. Então, Mateus era isso. Ele sempre configura ali na lista dos apóstolos, né, nos sinóticos. Obviamente, o Evangelho de João não trará essa lista, porque ele não usa realmente essa expressão ali de apóstolos, não usa. Então, além de Mateus 10, a gente tem Marcos no capítulo 3, né, lá que está essa lista, e Lucas no capítulo 6. E também no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, no versículo 13. Agora, Mateus, segundo aquilo que parece, o nome dele não era Mateus, o nome dele era Levi. Levi, filho de Alfeu. Aqui na lista do próprio Mateus, ele se denomina, né, o publicano. E isso a gente pode encontrar lá no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Marcos 2,14. Vejam lá, por favor. Marcos 2,14. Que traz um episódio das primeiras vocações ali, né? Então, chamado de Levi, desde o versículo 13. E tornou a sair para a beira-mar, e toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, versículo 14, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe,
segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aí, a gente vai agora no Evangelho de Mateus. Então, aqui Jesus chama Levi, que era um cobrador de impostos, que recebeu um convite e se levantou. Agora vamos para Mateus, no capítulo 9, que traz aí o episódio do chamado de Levi. Mateus 9, versículo 9. Veja, o mesmo texto, paralelo, viu? Indo adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. E vai aparecer também lá no Evangelho de Lucas. Vamos ver como diz Lucas. Lucas, no capítulo 5. Diz assim, Lucas 5, 27. Depois disso, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguiu. Então, aqui nós temos em Marcos e Lucas o nome Levi, no mesmo episódio em que Mateus chama-se, né, Mateus. Então, provavelmente, de fato, aqui nós temos uma mudança de nome, né, que é comum. Jesus fez isso com Pedro, né, se chamava Simão, filho de João, vai chamar de Kefas, né, que quer dizer Pedro, quer dizer pedra. E provavelmente é isso. Jesus muda o nome de Levi para Mateus, que é um nome muito significativo, viu? Nós vamos falar disso. Vamos falar aqui do episódio, então. Se Mateus, né, se chamava Levi, a profissão dele era cobrador de impostos. Lucas e Mateus vão chamá-lo de publicano. Em seguida eu falo o que é um publicano. Então, se ele se chama Levi, significa que ele era da tribo de Levi. E sendo da tribo de Levi, vocês sabem que a tribo de Levi era aquela, entre os filhos de Jacó, aquele que não tinha, na divisão da terra, lá, né, a terra de Canaã, para eles não tinha uma porção, um território designado. Porque tem uma expressão muito bonita, diz assim, a herança deles é o Senhor, quer dizer, o Senhor será a sua herança. Isso se pode, inclusive, atribuir aos sacerdotes hoje, viu? Que, em teoria, não tem um lugar, né, um lugar seu. Quer dizer, o Senhor é a sua herança. No entanto, tem, claro, como o povo sacerdotal, os levitas, eles tinham direito, claro, a casa e comida. E aí eles não tinham para eles um salário, viu? Eles não tinham para eles uma terra, mas eles podiam viver em qualquer lugar onde quisessem. Quer dizer, não tem uma terra para chamar de sua, mas podem viver em qualquer lugar, no meio de qualquer uma das tribos. É claro que eles vão se concentrar mais ali, né? Mais perto de Jerusalém, onde estava o templo, a serviço de quem eles estavam. Mas essa expressão é muito bonita. Os levitas, o Senhor será a sua herança, por isso eles não terão um território designado por Jacó, ou depois por Moisés. E então, Mateus era da tribo de Levi, então uma tribo destinada de um modo mais particular à consagração, quer dizer, consagrada ao serviço do altar, mas não só, a serviço da formação do povo de Deus. Por levita, a gente vai entender, né, os sacerdotes e todas as pessoas, né, a serviço, diríamos assim, a serviço da religião, a serviço do povo. Então a gente pode incluir aí ministros, cantores, leitores, catequistas, todo esse povo, então, se a gente fosse atribuir hoje essa linguagem, deveria pertencer à tribo dos levitas. Mas qual a profissão de Mateus? Ou a profissão de Levi? Ele é chamado aqui nos 3 evangelhos que a gente viu de cobrador de impostos. Bem, cobrador de impostos a gente conhece bem, né? A gente tem um bem famoso chamado Zaqueu, que é o mais rico entre os cobradores de impostos. Eles cobravam impostos para o Império Romano. Então, eles estavam a serviço do Império Romano. Aí vocês já podem olhar aqui aos olhos do povo, e depois a presença de Jesus, que Jesus vai na casa dele, aos olhos do povo, esses cobradores de impostos não eram bem vistos, porque eram uma espécie de traidores, viu? Porque eles são judeus, olha, Levi, né, da tribo sacerdotal, e está a serviço, né, a serviço do Império Romano. Então, é visto como inimigo do povo, sobretudo porque ele tirava dinheiro do povo, cobrava os impostos. E os cobradores de impostos, eles não tinham um salário do Império Romano. Eles, na verdade, para sobreviver, eles tiravam um pouco mais do povo
para tirar dali o seu salário. E é muito emblemático o caso de Zaqueu, né, que disse, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. É claro que ele roubou alguém, ele era muito rico, então ele roubou. Eu vou devolver 4 vezes mais, e a outra metade eu vou dar aos pobres. Então, vejam como Mateus diz mesmo, ele mantém isso no nome, viu? Na lista que ele apresenta aqui, dos 12, ele diz Mateus, o publicano. Publicano, essa expressão é muito importante. É o nome que foi dado aos cobradores de impostos, é um nome pejorativo, viu? É um nome feio. Na verdade, é aquilo que eles pensavam mesmo. Publicanos, em geral, eles estão associados aos grandes pecadores do Novo Testamento. Os publicanos são equiparados às prostitutas, porque são pecadores públicos. E vejam que Mateus conserva isso no nome, né? Que está ali, de algum modo, na sua vida. Mas isso marcou, manteve isso, o publicano. Então, por que os fariseus chamavam os cobradores de impostos de publicanos? Porque diziam assim, e aí vocês vão lembrar que lá no Evangelho de Lucas, Jesus traz uma parábola em que ele põe no templo 2 homens que subiram para rezar. Um era publicano e o outro era um fariseu. O fariseu, né, você lembra da parábola lá, né, cheio de si mesmo, de cabeça erguida, lá perto do Santíssimo, estou brincando com o Santíssimo, viu, não tinha, mas na parte bem na frente do templo, ele vai lá e faz um elogio de si mesmo, dizendo que Deus deve agradecer, ou Deus deve reconhecer que ele é um homem justo. E o publicano, quer dizer, o pecador público, lá atrás, batia no peito, nem ousava levantar a cabeça e dizia, Senhor, tem pena de mim que sou pecador. E, pois bem, para o judeu era o seguinte, para a pessoa receber um perdão, de algum modo, a sacramento da reconciliação tem também isso, viu? Tem também isso, que não basta arrepender-se, é preciso reparar o mal causado, de algum modo, né? Reparar. Então, para o judeu era assim, não adianta você se confessar um pecado e voltar e continuar a fazer a mesma coisa, ou então não reparar o mal que você causou. E no caso dos cobradores de impostos, por isso que eles chamavam de publicanos, ele diz, impossível eles lembrarem quantas pessoas eles roubaram. Então, é impossível que eles possam reparar o mal que fizeram. Logo, para eles não tem perdão. Por isso eram chamados de publicanos, ou seja, não tem jeito. Então, você pode imaginar, né, aqui no âmbito da psicologia ou no caminho espiritual, o que não se passava dentro de Mateus, né, de Levi. Ele era um homem da tribo sacerdotal, quer dizer, uma tribo que mais que as outras estava perto do sagrado e, portanto, devia viver, né, de uma maneira mais santa ainda, e ele, na verdade, se tornou um pecador público, exatamente o contrário, né, da vocação da sua tribo. E, claro, as pessoas apontavam para ele, né? Zaqueu era um homem rico, mas socialmente era discriminado exatamente por ser um pecador público, um publicano. E onde está, então, Levi? Levi está sentado na coletoria de impostos. Às vezes tem uma música que fala disso daí, viu? E o que significa? É claro que existe aqui, eu diria, na linguagem bíblica, algo que é muito importante. A posição da pessoa indica muita coisa. Eu falei ainda há pouco, né, aquela parábola que Jesus conta, do publicano e do fariseu, que o fariseu está de cabeça erguida, né, de pé, lá perto, né, mais perto que ele pode estar de Deus. E o publicano está lá de longe, no fundo da igreja, no fundo do templo, e de cabeça baixa, batendo no peito. Então, a posição diz muita coisa mesmo. E Mateus, ou Levi, está sentado na coletoria de impostos. Quando a gente reza o credo, a gente fala de Jesus. Onde está Jesus? Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Por que Jesus está sentado? Ele está sentado, aqui dá a ideia, né, é que ele chegou ao ponto mais alto da sua vida. Essa ideia do estar sentado, a gente sempre parte, olhando para a Bíblia, da posição do rei. Quem está acima do rei? Brincadeira à parte, alguém pode dizer que a coroa está acima do rei, é isso, né? Dizer, acima do rei não tem ninguém, quer dizer, o rei significa a posição mais alta. Presidente da República, quem está acima dele? Infelizmente, ninguém. Então, a posição mais alta é a dele. E aí, então, estar sentado, partindo do trono como lugar mais alto, estar sentado no trono significa posição final, quer dizer, é o último passo da vida da pessoa. Dali, quer dizer, ela não vai para lugar nenhum mais, porque ela chegou ao máximo, né, da sua caminhada.
Então, deduzindo, né, a partir daí, está sentado sobre o trono, aí você pode olhar que, no caso de Mateus, ele está sentado na coletoria de impostos. Ou seja, a vida de Levi é aquela dali, acabou. Para onde ele vai? Ele não poderá levantar-se dali, não poderá sair dali. Quer dizer, a sua vida é aquilo, mais nada. Mas aí, passa por ali Jesus e faz um convite, segue-me. Aí, claro, aí você tem a força, né? A força transformadora de Jesus, que passou chamando os pescadores, que estavam jogando as redes para o mar, sabe, lavando as redes. Então, a força de Jesus, da sua palavra, né, que consegue atrair. É o encontro que a gente falava no encontro passado, né, no nosso última quarta-feira. A força do encontro que faz mudar de vida. E aí, o encontro de Levi com Jesus faz com que ele se levante, então deixa o seu banquinho, e aí começa a seguir Jesus, ele se torna um discípulo. Então, em breves palavras, para falar aqui de Mateus, quem é Mateus? Mateus significa um dom de Deus, e a palavra Mateus, aquilo que foi dado por Deus. Mateus, Matias, em geral, significa isso, um dom de Deus. Então, o caminho de Mateus é esse. Ele é Levi, quer dizer, da tribo de Levi, que se torna um traidor do povo, por ser um cobrador de impostos, chamado, então, de pecador público, de publicano. Ele sai de cobrador, de publicano, para se tornar discípulo de Jesus. Então, ele vai seguir Jesus. E logo em seguida, né, a casa dele se torna um lugar de encontro de outras tantas pessoas que são pecadoras, que vão ter a ocasião ali de encontrar-se com Jesus, e Jesus oferecerá também a elas a possibilidade de mudança de vida. Então, de pecador público a discípulo. Depois, ele entra na lista aqui dos 12. Mateus, aí o próprio Mateus conserva, né? O publicano vai recordar, olha, esse apóstolo é aquele que era um publicano. Quer dizer, ele traz isso como uma marca na vida. O publicano que se tornou discípulo, agora é enviado apóstolo, depois se torna evangelista. Então, esse é o caminho de Mateus. De pecador a discípulo, de discípulo a apóstolo, de apóstolo a evangelista. Então, há um primeiro ensinamento, né? Mesmo um pecador, como é o caso de Mateus, esse é um testemunho dele, pode se tornar um dom de Deus. Ele fará parte, então, daqueles, né, pequeninos, que no capítulo 11, Jesus vai elogiar, dizendo que tiveram a força e a coragem, né, e receberam de Deus a abertura para poder acolher Jesus, o Filho de Deus. Então, é isso. Este é Mateus. Sobre o personagem, isso que a gente pode dizer. Muito bem. Agora, vamos olhar as comunidades que receberam o Evangelho de Mateus. Para a gente responder aquela pergunta, né? Por que Mateus escreve o seu Evangelho? Conforme a gente lê nos Evangelhos, vamos falar aqui das comunidades que receberam o Evangelho de Mateus. Conforme a gente lê nos Evangelhos, no Evangelho de Lucas, desculpa, havia muitos escritos que relatavam as palavras e gestos de Jesus. Lá no capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1, nós chamamos de prólogo, né? Lá ele destina o seu Evangelho para Teófilo. E o Evangelho de Mateus, como eu disse também antes, ainda que ocupe o primeiro lugar no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento, certamente ele não foi o primeiro a ser escrito, né? Marcos foi escrito antes dele. E com a Guerra Judaica, eu falei dela, a Guerra Judaica foi aquela, né, quando grupos armados acharam que pela espada eles poderiam libertar Israel. Foi uma guerra que aconteceu do ano 66 depois de Cristo ao ano 73. Então, e aí era, obviamente, uma situação muito difícil. E então, com a Guerra Judaica, muitas comunidades, nós vamos chamar de judeu-cristãs, porque nós não temos ainda comunidades cristãs puras. A gente tem, como eu disse no início do encontro de hoje, pessoas que são do judaísmo que seguem Jesus. Então, a gente chama essas comunidades ou de pessoas, né, de judeus cristãs. Então, muitas dessas pessoas ou comunidades que habitavam a Judéia, né, vocês devem ter olhado no mapa, né, fica lá embaixo, né, no mapa. A Judéia, eles fugiram para a Galileia, a região mais de cima, né, mais distante lá do centro de Jerusalém, portanto, mais distante da guerra, e também para a Decápolis, tem também na região ali, que já é região mesmo, região pagã, diria, né, fora de Israel,
ir para a Síria. A gente pode ver isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Vejam lá, por favor. Mateus, capítulo 4. Muitas horas durante o dia. E vejam, Mateus no capítulo 13. Perdão, capítulo 4, versículo 13 seguintes. Só para citar, né? Dizer, os povos que são citados, quer dizer, são essas pessoas, esses povos ali, comunidades, que estão na base do Evangelho de Mateus. Vejam só, versículo 12, 4, 12. Ao ouvir que João havia sido preso, ele voltou para a Galiléia, estou falando de Jesus, e deixando Nazara, ou Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galiléia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. A partir desse momento, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois, um pouquinho mais adiante, versículo 24, diz assim: sua fama espalhou-se por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades. E ainda, versículo 25. Seguiam-no multidões numerosas vindas da Galileia, da Decápole, acabei de falar, de Jerusalém, da Judéia e da Transjordânia. Então, é o povo ali, a Judéia é onde está Jerusalém, mas é o povo que está espalhado ali na região mais para o norte e ali até mesmo no estrangeiro, na região da Síria e da Decápole. Então, essas comunidades fugiram por conta da guerra judaica. E se estabeleceram ali nessas regiões. Ali se mesclaram, né, com outras comunidades de cristãos galileus que já tinham em suas mãos o Evangelho de Marcos. Por isso, é importante recordar isso, né? Recordar porque já falei no início, que quando Mateus escreve o seu Evangelho, Marcos já existia. E aí, retoma aquela pergunta. Se já existia o Evangelho de Marcos, por que Mateus sente a necessidade de escrever um outro Evangelho, um novo texto? E a pergunta, né, que Marcos respondia era aquela: quem é Jesus e qual o seu mistério? Mistério é revelado na cruz. E aí, o Evangelho de Mateus, segundo disse Carlos Mestres, vem responder a pergunta: quem somos nós? E qual é a nossa missão? Jesus a gente já sabe quem é, mas e nós? Quem somos? Qual é a nossa missão? Por meio dessa ruptura, né? E aí, o Evangelho de Mateus se converteu num importante instrumento de catequese para as comunidades do primeiro século. E realmente, quando se fala do Evangelho de Mateus, olhando de fora, se diz que o Evangelho de Mateus, dentre todos, é o Evangelho mais catequético. Muito bem. Vamos lá, então. Depois da destruição do templo, que causou uma profunda crise, né, ali nas comunidades judaicas, etc. E aí, aquela reorganização do judaísmo que se fecha e diz: quem não professar a lei de Moisés, fora. E aí as comunidades, né, ficam com essa crise de identidade, essa é a palavra, viu? Crise de identidade. Eles recebiam ali, então, muitas pressões internas e externas. E aí, eles estavam diante de uma questão: continuidade com o judaísmo ou ruptura? Ou colocada diante de Jesus: ruptura com Jesus ou continuidade com Jesus? E aí, então, essa é a questão. Qual é o problema? O ponto é esse. Então, era uma comunidade de judeus convertidos que buscavam viver, convertidos a Jesus, que entenda-se, né? Que buscavam viver a universalidade da mensagem de Jesus. E aí, por isso mesmo, os judeus, né, se abriram a judeus que nós chamamos helenizados, né? São aqueles que vêm do mundo grego, aqueles que simpatizavam com o judaísmo e acabavam se convertendo. E também aos pagãos, quer dizer, aqueles que são do mundo grego, mas que não se converteram ao judaísmo, são chamados de pagãos. No caso, nós seríamos, do ponto de vista judaico, nós seríamos pagãos, né?
E agora, eles continuavam vivendo de acordo com as antigas tradições judaicas. Com a crise e a reorganização do judaísmo, elas foram obrigadas a buscar um novo caminho. Estavam vivendo um momento, então, que exigia uma definição entre a continuidade ou ruptura. E continuidade que muitas vezes, claro, se confundia com a saudade dos tempos antigos, saudade das liturgias solenes do templo, saudade dos sacrifícios. Era isso, né? Aquilo que eu falava acerca da mãe de Lutero. Foi a vida inteira celebrando, vivendo desse jeito. E agora ter que abandonar tudo isso. Não era simples. E ruptura que exigia deles coragem para, em nome de Jesus, fazer a travessia em busca do algo novo. O que fazer? Para onde ir? E aí, uma outra questão era observância ou gratuidade? Eram comunidades que estavam marcadas pela luta com as sinagogas. E aí sim, né, começa ali de fato, né, esse sair. Então provocou também, claro, revolta. Mas como? Se Jesus, nós acreditamos que Jesus é a grande palavra, né, revelada, a grande promessa cumprida de Deus. E aí isso travou, provavelmente, lutas. O Evangelho de Mateus, juntamente com o Evangelho de João, são dois evangelhos que mais vão trazer lutas entre judeus e os cristãos. Lutas mesmo acirradas, viu? A tal ponto, no Evangelho de João, de Jesus chamar as autoridades de judeus o diabo, filhos do demônio. Muito duro, viu? E, então, essas comunidades viviam em conflito com a autoridade religiosa dos escribas e fariseus. Estes, né, os fariseus, insistiam na observância da lei. E a gente vai encontrar muitas vezes no Evangelho isso. A observância do sábado, e as prescrições, e o lavar as mãos, etc. E, claro, no controle da comunidade pela sinagoga. E essas autoridades judaicas eram minuciosos guardiões do cumprimento da lei nos mínimos detalhes. A gente hoje diria, né, o excesso de zelo pela rubrica. Se falhou uma rubrica, estou falando agora da nossa liturgia, se você errou a toalha, você está cometendo um pecado grave. Então, eu diria, às vezes há um exagero, né? Talvez não seja essencial isso. Eu não estou aqui para polemizar, não, viu? Estou falando com liberdade, porque eu não vivo na Diocese de Caxias, então quando eu dou esse exemplo, eu estou falando para São Luís do Maranhão. Então, estou falando da minha realidade. Tenho liberdade em relação à Diocese de Caxias para falar abertamente sobre isso. Então, Jesus tinha ensinado o contrário, né? O contrário dessa observância rigorosa, minuciosa da lei. Não que ele pregasse, obviamente, o contrário da lei, mas Jesus chamava atenção para o espírito da lei, por trás de todas essas observações. Então, ele dizia que as comunidades deviam superar a maneira que os fariseus tinham de observar a lei. Vocês vão recordar uma expressão? Está lá no capítulo 5 de Mateus. Cuidai, Jesus dizendo aos seus discípulos, para que a vossa justiça seja diferente da justiça dos fariseus. Ao falar de justiça aqui, ele está falando do modo de viver. E é nessa ocasião, então, que ele vai apresentar ali muitas... Olha, ouvistes o que foi dito. E aí, então, ele vai dizer, eu, porém, vos digo. Se Jesus exige uma nova ética, um novo modo, né, de proceder, diferente do modo dos fariseus. Agora, por outro lado, as autoridades pressionavam para que as comunidades não mudassem o seu jeito de seguir as tradições legais. E aí, as comunidades ficavam diante de um dilema. A quem obedecer? As nossas autoridades da nossa religião ou aquele ensinamento novo trazido por Jesus? O que se tem que fazer? O que é que salva? É a nossa observância da lei restrita ou é a gratuidade de Deus? O que é que salva? Então, uma outra questão importante. Outra questão ainda é, voltará ou não o Filho do Homem? A liturgia de hoje, né, Paulo, inclusive, dá um conselho, viu? Um conselho, ó, cada um permaneça como está, porque a figura desse mundo passa. Já já o Cristo vem e acabou tudo. Então, cada um mantenha-se o mais vigilante possível, então permaneça como está. Ele dá o conselho, né, um conselho, não um mandamento, para não casar. Ele diz que quem se casa vai ter muitas atribulações no casamento e não terá tempo para cuidar das coisas do Senhor. Veja, essa é uma opinião de Paulo, vivida no contexto em que ele viveu e motivado por suas convicções pessoais. Paulo achava que ele, solteiro, obviamente, sem uma família, era mais simples, né, para ele poder anunciar o Evangelho. Então, esse é Paulo, com suas convicções, numa cultura, obviamente, marcada ali pelo seu tempo. Hoje, certamente você que é casado, casada,
vai dizer, Paulo, seria muito bom, seus conselhos são bons, mas esse conselho a gente não quer não. Tudo bem, é tranquilo, viu? Hoje, de fato, tantas famílias na vida da igreja mostram que é perfeitamente possível, né? Cuidar, obviamente, das responsabilidades do matrimônio e dedicar-se certamente ao serviço do reino de Deus. Ai de nós, padres, se não fossem as famílias nas igrejas, né? A gente não daria arduamente conta de nada. Então, voltará ou não o Filho do Homem? Estou falando isso porque a leitura de hoje, a primeira carta aos Coríntios, fala disso, né? Então, Paulo, de algum modo, exorta, olha, passa logo, então, já vai acabar, Jesus já vai voltar. Então, eles achavam que logo no primeiro século, ali alguns anos depois, Jesus voltava e pronto, já era a consumação plena do reino de Deus. E aí, na verdade, começou a demorar, e demorou, e aí Paulo, ele mesmo vai reelaborando os seus escritos, vai convidando, então, olha, pode demorar mais do que a gente imaginou, etc. O certo é que são 2000 anos depois e a gente aguarda esse dia, né, caminha para ele. Mas é isso. E, então, eles ficavam também, quer dizer, as primeiras comunidades estavam nessa expectativa. Voltará ou não o Filho do Homem? Volta logo? Então, era isso. Então, dentro dessas três coisas, viu? Continuidade ou ruptura, gratuidade ou observância, e aí, se volta ou não volta o Filho do Homem. São questões que estão na base daquelas comunidades. E aí, tendo presente estes questionamentos, é que Mateus vai escrever o seu evangelho. Terminamos nosso estudo bíblico. Reveja novamente, vê o que ficou na mente e no coração. Nós vamos continuar aqui no programa O Povo de Deus com estes estudos. Amanhã voltaremos, estaremos aqui. Fiquem todos com Deus. Quero dar essa bênção especial para você que leu, estudou a palavra de Deus junto conosco nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.